orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Pai amoroso, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor se importa em olhar para o nosso interior, ó Deus. O Senhor se importa em saber como nós estamos. E o Senhor cuida de nós todos os dias, ó Pai. Nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos, toda a graça que o Senhor nos dá todos os dias. Nós viemos te pedir, ó Pai, nesta noite, que o Senhor venha estar aqui conosco, que o Senhor se faça presente, Senhor, no meio de nós. Os nossos corações estão abertos, os nossos ouvidos, Senhor, estão abertos para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, ó Pai. Que o Senhor venha estar abençoando, usando a vida do Tio Hélio. Que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, ó Pai. Nós estamos abertos para te ouvir, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o nosso Deus, vamos engrandecer ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Amém.
Glórias a Ti, ó Deus. Nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nunca falha, um Deus que move montanhas, um Deus que tem poder para salvar, um Deus de milagres, um Deus que cumpre as Suas promessas. E nele nós devemos depositar a nossa fé, a nossa confiança. Eu creio que Ele está aqui nessa noite. Você crê que o Senhor está aqui nessa noite? Quantos creem nisso, que o Senhor está aqui nessa noite? Ele pode transformar corações, Ele pode trazer cura, Ele pode trazer libertação, Ele pode trazer transformação às nossas vidas. Então nós possamos adorar ao Senhor com este louvor. E nós vamos dizer que nós te adoraremos, Senhor. Nós te adoraremos, ó Deus. Glória a Jesus. Movendo entre nós, te adorarei.
Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenta colocar mais próximo do lado. Desculpa, irmãos. Graça e paz, amados. Deus abençoe a todos, amados. Deus é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Não tenha dúvida disso. Glória a Deus. Vamos recomeçar então. Graça e paz, amados irmãos. Amém. Sejam todos bem-vindos a esta reunião, onde nós nos reunimos em nome de Jesus para glorificar o nome do nosso Pai, nosso Deus maravilhoso, aquele que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Quero aqui saudar os irmãos da Bahia, de Campinas, pessoal de Curitiba, e saudar a todos que estão aqui nesse recinto hoje, nesta noite. Nós planejamos, mas o efetuar é de Deus nas nossas vidas. Nós pensamos, nós procuramos buscar da parte do Senhor, e é Ele quem é o dono da palavra, irmãos. É Ele quem fala aos nossos corações. Não é homem, não é intelecto humano, não é sabedoria humana, mas é o Espírito do Senhor que fala conosco. Eu espero que o Senhor me capacite para falar aquilo que Ele colocou no meu coração hoje. Gostaria que os amados abrissem no Evangelho do Apóstolo João, capítulo número 1. João capítulo 1, versículo 1 até o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Eu vou ler o 4 também. Nele estava a vida, e a vida
era a luz dos homens. Feche seus olhos. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Eu Te agradeço, meu Pai, porque a Tua vontade se cumpre em nossas vidas, meu Deus. E eu peço em nome de Jesus, ó Pai, neste instante, que o Senhor use a minha boca, meu Pai, para profetizar aquilo que o Senhor deseja, meu Pai, aos nossos corações. Que não seja a minha vontade, nem os meus pensamentos, mas que o Senhor coloque, meu Pai, em meu coração aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai. Te peço isso em nome de Jesus. Fala com o Teu povo, fala comigo, fala com a Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. E desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu preparei um esboço, irmão. Na verdade, eu fiz algumas anotações. Dentro daquilo que está no meu coração. Mas Deus tocou no meu coração aqui de forma tremenda. De algo que Ele colocou no meu coração há algum tempo atrás. E eu quero ver se eu consigo ministrar os corações de vocês, irmãos. Hoje eu vim aqui para falar de alguém, um homem especial, um homem em que nós podemos colocar toda a nossa confiança. O homem que nós podemos colocar as nossas vidas em suas mãos e descansar. Um homem que, na verdade, é maravilhoso. Este homem que eu vou falar, que eu quero falar esta noite, talvez eu nem chegue perto daquilo que ele é na sua essência. O nome dele é Jesus Cristo. Este homem é a razão de estarmos aqui reunidos. Este homem é a razão de estarmos respirando hoje. Este homem é a razão de termos esperança. Já de cara nós lemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É sobre este homem que eu quero falar. O homem destemido, o homem que pisou nessa terra para cumprir a vontade do seu Pai. O homem cresceu, aprendeu a trabalhar, vivia no contexto familiar, onde tinha sua mãe, seus irmãos, seu pai, e trabalhava. Um homem que na sua época muitos não deram ouvidos àquilo que ele disse, àquilo que ele falou. Um homem do qual muitos se envergonhavam, mas no decorrer da sua vida, quando ele aflorou seu ministério, ele mostrou para aquilo que ele veio. Ele mostrou para todos daquela época, não somente para os seus discípulos, para aqueles que seguiram, para aqueles que estavam ao seu lado, mas para toda uma geração, de todas as pessoas, todos os povos que ali se encontravam. Nós sabemos que Jerusalém era o lugar onde muitas pessoas de vários países visitavam, ano após ano. As pessoas iam até Jerusalém para adorar no templo. E isso nós sabemos porque as Escrituras nos ensinam, a Escritura nos fala.
Este homem que andou nessa terra, descalço muitas vezes, como diz as Escrituras, não tinha nenhum lugar para reclinar a sua cabeça. Um homem que foi odiado por muitos, mas ao mesmo tempo foi amado por muitos, como João. João era aquele que estava ao lado de Jesus, aquele que recostava a sua cabeça no peito de Jesus. O livro de João eu acho maravilhoso porque ele descreve a intimidade de um homem com o seu amigo. João fez de Jesus o seu melhor amigo, a pessoa que ele gostava de estar, a pessoa que ele gostava de andar, a pessoa que ele queria estar durante todo o tempo da sua vida. João é aquele apóstolo que aos pés da cruz estava ali com sua mãe Maria e algumas outras mulheres. João, acredito eu, foi aquele também que tirou o corpo de Jesus da cruz. Ele sempre estava com Cristo. Mas eu não quero tocar no mérito de João, porque João ele entendeu quem era Jesus. Será que nós aqui, todos que estamos aqui, todos que vão assistir este culto, será que nós sabemos quem é Jesus realmente? Será que nós conhecemos esse Jesus que nós tanto falamos, que nós tanto cantamos? Será que nós conseguimos compreender quem é esse Jesus? Este homem que pisou na terra? Este homem nascido de mulher? Será que nós sabemos quem é ele realmente? Quem verdadeiramente é ele? Será que as nossas vidas elas estão confiadas realmente na mão desse Jesus? Será que nós temos seguido os passos de Cristo? Será que nós temos renunciado ao mundo e às suas concupiscências, às suas vontades terrenas? Ou será que nós montamos um mundinho, um cantinho onde nós ditamos as nossas próprias regras? Será que nós morremos verdadeiramente para este mundo? São questões, são perguntas que nós podemos responder dentro dos nossos corações, do nosso intelecto, do nosso entendimento. Ou será que nós ditamos as nossas próprias regras? Será que nós guardamos um mandamento e esquecemos de outro? São perguntas que nós devemos fazer durante todo o decorrer da nossa vida. Será que nós demos lugar para o Espírito Santo habitar em nossos corações? Será que é o Espírito Santo que habita dentro de nós? Ou será que nós inventamos alguém para morar em nosso coração? Eu quero, junto com os irmãos, é um texto de um dos livros também que eu amo ler. Está em Hebreus. Servir a Jesus, amados, não é brincadeira, não. Por isso eu perguntei, será que nós sabemos quem é Jesus mesmo? Será que nós compreendemos quem é esta pessoa? Ou será que as nossas vidas elas estão balizadas em alguém que nós criamos dentro da nossa mente? É de se pensar, irmãos. Hebreus capítulo 2.
versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Olha o que o escritor de Hebreus diz. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Será, irmãos, que já não é tempo de atentarmos mais para essas coisas? Para tudo aquilo que foi nos ensinado, para tudo aquilo que nós temos lido? Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias, os últimos tempos. Não é tempo de brincar, não é tempo de correr atrás das coisas deste mundo. Nós sabemos qual que é a prioridade das nossas vidas. Nós não somos privados de estudar, de trabalhar, de buscar os nossos sonhos. Não, nós não somos. Nós podemos estudar, ter uma profissão, nós podemos ter uma família, constituir uma família, porque isso foi Deus quem instituiu a família. Mas será que isso tem estado em primeiro lugar em nossas vidas? Ou será que é a pessoa de Jesus? Deus, ele é ciumento, amados. Ele tem ciúmes. Ele não divide as nossas vidas com o mundo. Ele nos chamou para servi-lo 100%. Então o escritor está nos admoestando a atentar com mais diligência para as coisas que nós já temos ouvido, para que em nenhum tempo nós venhamos nos desviar daquilo que nós ouvimos. Certa vez o apóstolo Paulo escreveu que ele se admirava tanto porque os irmãos tinham se desviado tão rápido daquilo que eles tinham ouvido. E olha que o apóstolo Paulo, quando ele passava o tempo com a igreja, ele ensinava para valer mesmo. Assim como nós também aprendemos as escrituras sagradas da mão de um mestre, aonde Deus constituiu este mestre para direcionar as nossas vidas, para que nós viéssemos aprender a essência do Evangelho, a palavra do Senhor sem fermento. E eu tenho certeza que todos que estão aqui aprenderam muito bem tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi passado. Mas agora chegou a nossa vez de atentar para essas coisas. Para que nós não venhamos nos desviar, irmãos. Esses tempos que nós estamos vivendo são tempos trabalhosos, como diz a palavra, e eu sempre falo isso, porque é o que eu vejo. No meu coração, a vinda de Jesus Cristo, ela está iminente. Desde a minha conversão. E não foi assim com as igrejas. Paulo teve que admoestar a igreja de Tessalonicenses, porque eles achavam que Jesus já ia aparecer nos céus. Porque dentro da igreja começaram a entrar pessoas que estavam corrompendo o evangelho puro que havia sido pregado. E ele teve que mostrar para a igreja de Tessalonicenses que não seria dessa forma, não seria assim, mas que alguns sinais, algumas coisas, eles iriam ter que acontecer antes que Jesus voltasse. Não que eles não estavam vendo e vivendo ali naquele contexto uma certa apostasia, sim, mas como nós temos visto nos dias de hoje, não há nada igual, não há nada parecido. Pessoas que chamam por Jesus, que dizem adorá-lo, mas ao mesmo tempo blasfemam, correndo atrás de doutrinas de homens, doutrinas de demônios muitas vezes,
buscando encher os seus ouvidos daquilo que querem ouvir, os seus ventres, querendo absorver aquilo que não é o Evangelho de Jesus, o Evangelho da piedade, do amor, da compaixão, da justiça. Precisamos atentar para essas coisas, porque no contexto daquilo que Deus colocou no meu coração, os irmãos vão ver quem é Jesus. Então nós precisamos atentar para esta tão grande e maravilhosa salvação. Versículo 2: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? A palavra falada pelos anjos aqui, essa palavra anjo, ela denota, a tradução dela é mensageiros. Não foram propriamente os anjos que falaram essas palavras, mas foram os mensageiros de Deus. No contexto nós vamos ver ali que ele se refere aos profetas. Ele fala que Deus enviou seus profetas para alertar as pessoas da antiguidade. E ele fala assim que até a transgressão e a desobediência recebeu a justa retribuição, porque eles não deram ouvidos àquilo que foi dito, a palavra que foi ministrada aos seus corações. E ele fala: como nós vamos escapar? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Nós estamos vivendo num contexto onde se cumpre aquilo que foi dito pelas Escrituras Sagradas. Este povo me honra com seus lábios, mas me desonra com seus corações. Aonde que o nosso coração está firmado? Será que é na palavra do Senhor? Será que é naquilo que Ele deixou para nós, timbrado nas Escrituras? Nós temos tudo, irmãos, em nossas mãos. Nós temos tudo aqui escrito. Exemplos que não podemos repetir. Atos, palavras, atitudes, pensamentos que nós não devemos repetir. Aqui também contém atos, pensamentos, atitudes que nós devemos copiar. O apóstolo Paulo disse: sede imitadores de mim como eu de Cristo. E não há nada, ou não há ninguém melhor que nós podemos nos espelhar do que Cristo. Talvez, se para o nosso olhar crítico, nós não venhamos a poder imitar a Cristo, imitemos a Paulo, imitemos a Davi, imitemos a José. Mas eu aconselho que nós venhamos nos esforçar, irmãos, a sermos imitadores de Cristo. Porque nós recebemos um penhor, um selo, e esse selo chama-se Espírito Santo. E esse selo nos indica a capacidade de podermos, sim, como Paulo fez, sermos imitadores de Cristo.
Versículo 3. Como esperamos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Você sabe o que é isso, irmãos? Você sabe que pregação é essa? Arrependam-se. É uma oportunidade de começarmos uma nova vida. É a oportunidade daquele que está mergulhado no mais profundo dos pecados, no mais profundo do lamaçal, ser liberto, ter a paz, se reconciliar com Deus. É a oportunidade que Deus dá para cada homem e cada mulher a passar uma borracha na sua vida, no seu passado, e começar a ter uma nova vida, uma vida nova, limpa, sem pecado, sem culpa, sem transgressão. Esta é a oportunidade que o Senhor tem nos dado. E essa oportunidade que Deus dá para cada um que está perdido em seus pecados, em suas transgressões. Porque o pecado é a desobediência. Quando Deus diz, não matarás, e uma pessoa mata ao seu próximo, ao seu irmão, ele está cometendo uma transgressão, uma desobediência, um pecado. Mas também, quando uma pessoa mente, quando ela levanta falso testemunho de algum dos seus irmãos, do seu próximo, ele também transgride a lei do Senhor. Não levantarás falso testemunho. Talvez muitos de nós transgredimos a lei do Senhor. É bem provável que muitos de nós já mentimos para alguém. Mas Deus, ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Você que deseja passar uma borracha no seu passado, nas suas transgressões, naquilo que você fez de errado, eis aí está a oportunidade. Deus te chama hoje para se arrepender dos seus pecados, das suas maldades. Talvez você pense, não, mas eu não tenho pecado. Mas se alguma vez você mentiu para alguém, ou se alguma vez você pegou aquela moedinha que estava lá em cima da mesa, que não era sua, você cometeu um furto. Você levou o dinheiro de alguém. Deus te chama para se arrepender nessa noite. Deus te chama para olhar no mais profundo do seu coração, no mais profundo do seu ser. E você buscar em Deus o arrependimento da sua vida. É passar uma borracha no seu passado. Ainda que os nossos passados permanecem dentro das nossas mentes e nossos pensamentos, muitas vezes. Porque não tem como apagar aquilo que nós passamos. Está dentro do nosso ser, do nosso intelecto, da nossa alma, timbrado. Mas quando você se arrepende e pede perdão para Deus, e pede para que Ele venha fazer morada no seu coração, guiar o seu coração por meio do Espírito Santo, Ele passa uma borracha lá em cima, naquele livro que está sendo escrito dia após dia. Sim, existe um livro que está sendo escrito dia após dia. Tudo que você fez desde a sua infância, tudo que nós fizemos desde a nossa infância, existe um anjo que escreve tintim por tintim, vírgula por vírgula, parágrafo por parágrafo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós fizemos. Talvez este livro das nossas mentes, ele não se apague. Mas se você se arrepender, se você convidar a Jesus Cristo para ser o Rei da sua vida, o Senhor da sua vida e Salvador da sua vida, Ele passa uma borracha naquele livro. E Ele passa a escrever uma nova história na eternidade para a sua vida. Quem é esse Jesus? Será que nós sabemos quem é Jesus? Será que nós temos mesmo dentro dos nossos corações, da nossa alma,
o verdadeiro significado de quem é esta pessoa. Versículo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. O Senhor Jesus Cristo começou a pregar: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Os apóstolos começaram a pregar: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E quem testificava com eles? Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor do universo. Fique sabendo, nós não viemos de uma explosão como a ciência tem ensinado nas escolas para os nossos filhos. Nós somos criados por um Deus, por um ser superior ao mais intelecto dos homens que já pisaram nessa terra. A sabedoria de Deus, a capacidade, o poder, aquilo que Ele é, a sua essência, o seu amor, não se compara a nada que nós já vimos nesse mundo. Foi Ele quem fez os céus e a terra. O que é que nós lemos no começo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Jesus. Esse Jesus é este Verbo. Aquilo que o Senhor Jesus, como homem, falou e testificou aqui nessa terra, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, confirmava aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus deixou para os seus apóstolos, seus discípulos, para que eles fizessem. Por milagres, maravilhas, por dons do Espírito. Nós precisamos ter a certeza em nossos corações de que nós podemos testificar desse Deus e que Ele vai fazer. O trabalhar é de Deus em nossas vidas. Nós não temos poder, nem força, nem capacidade para fazer aquilo que está escrito aqui, mas é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, quem nos capacita, quem nos leva a fazer isto. E Ele distribui os dons pela sua própria vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que ele te lembres? Ou o filho do homem para que o visitasse? Para que o visites? Eu vou ler de novo. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Aqui ele começa a falar sobre esse Jesus. Porque no capítulo 1 ele vem falando que Deus fez ele um pouco menor que os anjos. Mas nenhum dos anjos ele chamou de filho. E nenhum dos anjos ele convidou a sentar aqui ao meu lado direito. Nenhum dos anjos. Por mais sublimes que eles sejam, ele não chamou nenhum dos anjos. Mas ele chamou o Jesus, o Senhor Jesus, aquele que nós certificamos aqui na terra. O livro de Hebreus é um livro que ele contém mais passagens do Antigo Testamento. Porque o escritor de Hebreus, é lógico, ele estava escrevendo para os hebreus. E ele queria que os hebreus entendessem quem era Jesus. Ele queria mostrar para os hebreus,
que Jesus era aquele que ele disse quem ele era, o Filho de Deus. Vamos ver no Antigo Testamento, aonde isso se confirma. Livro de Jó. Capítulo 7. Jó capítulo 7, versículo 17, diz assim: Que é o homem para que tanto o estimes e ponha sobre ele o teu coração? E cada manhã o visites, e cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engulas a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Aqui ele fala, né? Que é o homem para que tanto o estimes e ponha sobre ele o teu coração. No Salmo também, Salmo 8, está bem claro também. Salmo 8, versículo 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, e as aves dos céus e os peixes do mar, e a tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Esse Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que dizia: vento, cala-te, mar, acalma-te, aquele que andava por sobre os mares, tudo o Senhor sujeitou a ele. Sabe quem é esse Jesus? Ele é o Rei. Ele é o Rei dos Reis. Ele é aquele que tem todo o poder sobre a terra, sobre o céu, sobre o mar, em cima da terra e embaixo da terra. Ele tem toda a autoridade. Será que não pesa em nossos corações, todas as vezes que passa algum pensamento ruim, ou às vezes quando nós cometemos algo que nós sabemos que é errado, será que não pesa em nossos corações de sabermos quem é esse Jesus? É de se pensarmos. Olha o versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Nós lemos lá em Salmo. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Em Hebreus. Estou lendo lá em Hebreus, irmãos. Está igual aí, né? Nos Salmos. Estou lendo em Hebreus. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Aqui ele está falando de Jesus, mas nós vemos lá no Antigo Testamento o que foi dito, são as mesmas palavras, é a mesma pessoa. Hoje nós olhamos, as pessoas falam assim: Jesus?
Está tudo sujeito a Jesus? E o mundo está desse jeito? O mundo está de pernas para o ar? O mundo está esta bagunça? E tudo está sujeito a Jesus? Mas olha o que o escritor disse. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Vemos, porém, falando de Jesus, nós vemos, porém, o coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão, da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Jesus, aquele que sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, ele se fez carne. Ele deixou toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua sabedoria, a luz inacessível, para vir aqui, para pisar nessa terra. Irmãos, o livro de Hebreus fala de homens como Abraão, como José, como Abel. Fala como as mulheres de muitos desses homens. E a palavra de Deus fala que o mundo não era digno de que eles pisassem nessa terra. E Jesus, irmãos. Jesus, ele é o autor da vida. Será que não arde em nossos corações o desejo de nos esforçarmos ainda mais em servir a esse Deus tão maravilhoso? Foi uma humilhação. O Deus Todo-Poderoso, aquele que nós conhecemos, que criou todas as coisas, lá em Gênesis nós sabemos. Ele fez os céus, ele fez as águas, ele fez a terra, ele fez os animais, as plantas, tudo, do jeitinho que nós contemplamos com nossos olhos hoje. E ele fez o homem, e ele nos fez a sua imagem e semelhança. Sua imagem e semelhança, porque nós podemos tomar decisões, porque nós podemos pensar, porque nós temos inteligência, porque nós temos a capacidade de desenvolver as nossas vidas diferente dos animais. Mas este Deus, ele se despiu da sua glória. E veio até nós. Jesus, ele foi desprezado, né, irmãos? Foi humilhado. Mas antes de tudo isso, ele se humilhou, irmãos. Ele se fez criatura. E por causa de quê? Por causa da paixão, da morte. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Hebreus 9. Ele teve que se fazer carne. Para que poucos viessem se salvar. Para que poucos dessem ouvido à sua palavra. Será que nós vamos virar as costas depois desse culto? E as nossas vidas vai permanecer da mesma forma? Se você está imitando Jesus, que permaneça da mesma forma. Mas se você vê que há alguma coisa dentro do seu coração, dos nossos corações, se nós vermos, se nós buscarmos em nosso coração
alguma coisa que não seja conforme o coração de Jesus, que nós venhamos mudar as nossas vidas. Como foi anunciado em uma das mensagens passadas, cuidado com as pequenas coisas. Cuidado. São muitas vezes ela que nos derruba. Lembra do fio aqui? Todo mundo passando, tropeçando? Ninguém via, né? Era bem pequenininho o fio, né? Ou melhor, ele é bem estreitinho. Tá quase colado no chão. Mas se você enroscasse o pé, era perigoso você cair, porque você não ia querer derrubar o fio ou os aparelhos que estão aqui. Talvez você se desequilibrasse e caísse. Então nós temos que atentar para as pequenas coisas. Olhe para a sua vida. Se você tem olhado para a vida do seu irmão, se você tem visto alguma coisa, ore, peça para que Deus haja no coração daquele seu irmão. E se você não sentir paz, se Deus falar, não, vai lá, eu quero que você fale com ele, que você converse com ele, então vá, exorte o seu irmão, mas de uma forma amável, não de uma forma agressiva, mas com amor. Leve a paz de Cristo aos corações que estão perdidos. Não deixe aquela vida ser destruída pelo inimigo, pelo diabo. Porque a palavra diz que se nós convencermos um irmão dos seus pecados e ele se arrepender, nós ganhamos uma alma para Deus. Não guarde rancor no seu coração. Antes peça perdão. Reconcilia com teu irmão. A palavra de Deus fala, não deixe a sua oferta no altar, mas vá, reconcilia depressa com seu irmão. E depois volte e deposite a sua oferta no altar do Senhor. Será que nós estamos em falta com Deus? Porque nós, irmãos, nós não temos falta com o nosso irmão. Quando nós desobedecemos a lei, quando nós desobedecemos à vontade do Senhor, nós desobedecemos a Deus. E às vezes, isso acaba destruindo as nossas vidas. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Não deixe com que as pequenas coisas atrapalhem as nossas vidas. Não deixe com que essas coisas pequenas destruam não somente as nossas vidas, mas a vida dos nossos irmãos. Nós somos responsáveis por nós e por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que são ao nosso próximo. Versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, que é Jesus, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. Para que Jesus pudesse trazer à glória os filhos de Deus, ele teve que padecer. Ele teve que ser afligido. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Jesus veio a essa terra, ele se fez homem para nos santificar, para que nós sejamos um. Não foi isso que ele disse lá em João? Se não me engano, está no capítulo 15 ou 16. Ali já completa o 17. Para que nós sejamos um com Cristo e com o Pai. Afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo. Jesus nos fez membros do seu corpo. Nós não somos membros de qualquer líder religioso. Nós somos a igreja viva do Deus vivo. Jesus morreu ao seu tempo para que nós tivéssemos vida. Porque assim o que santifica,
como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Amados, aquele que nos fez, aquele que nos criou, nos chama de irmãos. Outrora éramos criatura, hoje nós somos irmãos daquele que nos fez. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele fez exatamente aquilo que nós estamos procurando fazer. Anunciar o nome de Deus. Para que assim, muitos daqueles que ainda não conhecem este amor, se acheguem, assim como nós nos acheguemos, e que eles se façam filhos de Deus. Para que Jesus também os chame de irmãos. Imagina, irmão, nós estamos aqui e sempre que a gente vai falar, irmão, pastor, irmãos. Imagina Jesus entrando nessa sala e ele dizer para nós aqui, a paz seja convosco, irmãos. Aquele homem cheio de glória. Versículo 12, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Lá no livro de João, no primeiro capítulo, ele fala que Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. E aqui ele fala, anunciarei o teu nome. Ou melhor, e outra vez porei neles a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele se fez carne, é o que ele está falando aqui, ele se fez participante da carne e do sangue. Nós somos carne e sangue, mas ele também se fez carne e sangue. Para aniquilar o império do mal, o império de Satanás, da morte. Ele não deseja que nenhum de nós venhamos morrer, irmãos. Nós já sabemos. Deus não quer que nós venhamos nos perder e morrer sem a sua presença, sem o seu amor, sem o seu perdão. Mas ele morreu, ele deu o seu corpo de carne e sangue para que nós pudéssemos ter a vida, para que nós passássemos da morte para a vida. E livrasse, versículo 15, todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. As pessoas morrem de medo da morte. É engraçado, né? Morrem de medo da morte. Mas as pessoas têm medo da morte. É claro, nós não sabemos como que é a passagem. Mas hoje nós não temos medo da morte nos alcançar. Porque nós temos a certeza de que essas promessas e aquilo que Jesus fez por nós é muito maior do que a morte. E nós fomos chamados para a vida e não para a morte. Deus é o Deus dos vivos. Ele não diz lá no Antigo Testamento, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
E eles já haviam partido há muito tempo, porque Ele é o Deus dos vivos. Ele é o Deus daqueles nossos irmãos que passaram. Porque eles estão vivos. E nós aguardamos também a redenção dos nossos corpos, a redenção dos nossos pecados. Porque Ele virá para nós, mais cedo ou mais tarde, para cada um de nós. Não espere Ele vir nos céus, irmãos, com um cavalo branco e os seus anjos. Espere Ele hoje, porque Ele pode chegar para qualquer um de nós. Nós podemos estar aqui agora, mas podemos partir a qualquer momento. Ele pode dizer para nós: vem, meu filho, sobe aqui comigo. Chegou a sua hora. Será que nesse momento nós podemos dizer: combati o bom combate e guardei a fé? Como foi dito no culto passado, nós temos que alcançar os céus, a vida eterna, por força. Devemos nos esforçar para alcançar a vida eterna. E ele continua: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Deus não chamou os anjos, mas Ele chamou os homens. Ele nos chamou para herdarmos a vida eterna. Para herdarmos esta luz, este futuro, esse futuro que nos espera. Será que nós temos esperado qual futuro? Será que é o futuro de terminar as faculdades da vida, as escolas? Alcançar a aposentadoria? Precisamos atentar para isso, irmãos. Não é brinquedo. Não é brinquedo você manter a manutenção da sua fé, da sua vida, da eternidade. Não é brinquedo. Nós não podemos vacilar em tempo nenhum. Devemos atentar, como disse ali no começo, atentar para as coisas que já ouvimos com mais diligência. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Ele tinha que ser como nós, irmãos. Muitas pessoas falam assim: mas se Ele é todo poderoso, mas se Ele é o Deus mesmo que criou todas as coisas, por que Ele não desceu aqui e fez? Se todo mundo visse o poder dele, a glória, todo mundo se converteria. Mas não. Nós temos na Escritura Sagrada exemplos de que nações inteiras viram durante 40 anos a coluna de fogo e aquela nuvem que seguia o povo. E não pense, irmãos, que a coluna de fogo ela só brilhava, não. A coluna de fogo tinha raios, tinha trovão, porque era Deus quem andava ali. Era Deus quem guiava o povo pelo deserto. De longe podia-se ver a luz e o estrondo dos trovões, dos relâmpagos, que saíam não só da coluna de fogo, mas daquela nuvem que guardava aquele povo, para que o sol não queimasse eles e para guiá-los. Por que 40 anos? Porque eles desobedeceram. E nas suas palavras, Deus disse que não entrariam nenhum deles, porque transgrediram a Deus. Blasfemaram. Viram o mar se abrir. E do outro lado, blasfemaram de Deus.
Viram o alimento vindo, cordonizes, milhares deles, porque eles queriam comer carne e blasfemaram contra Deus. Viram sair água da rocha e blasfemaram contra Deus. Porque Deus não vem e não se mostra? Porque não vão acreditar, ninguém vai acreditar. As pessoas estão condicionadas a não acreditar, deram ouvidos àquilo que o mundo tem, o engano do mundo. Nós não podemos dar ouvidos ao engano do mundo, de forma nenhuma. De forma nenhuma. O que nós vemos em Apocalipse? As coisas estarão acontecendo. Mortes, terremotos, sinais para cima e para baixo, relâmpagos, estrela caindo, o sol escurecendo, a lua não dará mais o seu brilho. E o que eles vão fazer? Blasfemar contra o Deus vivo. Não adianta o Senhor se mostrar da forma como que Ele é, porque eles não vão acreditar. Mas nós que já ouvimos, nós que abrimos os nossos olhos espirituais para entender todas as coisas que nós vemos hoje, porque outrora estávamos cegos, andávamos pelo mundo de qualquer jeito, fazíamos da nossa vida aquilo que nós queríamos, mas hoje o Senhor nos chama para sermos como Ele, para andar como Ele andou. Hoje Ele nos chama para a santidade, para servi-lo. Nós somos um povo separado, irmãos. Nós somos separados. Nós somos comprados por um alto preço, que foi o sangue de Jesus. Ele poderia muito bem ter ficado no céu e ter continuado a chamar homens, profetas, para pregar a sua palavra, como ele fez. Alguém aqui acha que Abraão ou todos aqueles homens santos do passado, eles se perderam? Quem acha que eles se perderam? O plano de Deus é perfeito, irmãos. Eles vieram, eles pregaram. Eles foram mortos porque eles anunciaram. Nós não lemos aqui. Eles pregaram a palavra, eles pregaram a mensagem que Deus enviou para que eles fizessem, para que eles a proclamassem. Mas os povos não deram ouvido. Antes mataram todos os profetas, escorraçaram, apedrejaram. Mas ele teve que se fazer carne. Ele teve que vir até nós e mostrar que o desejo do coração dele não é que nós viemos nos perder, mas é que nós viemos ser salvos. Foi para isso que ele veio. Ele veio para salvar a minha vida, a sua vida, para tirar a nossa alma do caminho do inferno, da perdição, da maldição, para nos transportar para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que ele veio. Nós não podemos fazer vista grossa, irmãos. Os momentos que nós estamos passando hoje são difíceis demais. Há tanta coisa para nos envolver, para nos desviar da verdade, que é a palavra do Senhor. Há tanto fermento por aí, irmãos. Nós não podemos honrar a Deus com nossos lábios e desonrá-lo com os nossos corações. Porque Deus olha para o nosso coração, irmãos. Ele não olha para a roupa que você está vestindo. Ele não olha para o emprego que você tem, para o carro, para a casa, para o dinheiro que você tem ou que você não tem. Ele olha para os nossos corações.
Porque, versículo 18, naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Nós podemos ser tentados, irmãos, como Jesus foi tentado. Sabe esse sofrimento que muitas vezes vem sobre as nossas vidas? Sabe essa dor, essa lágrima? Muitas vezes a vergonha de alguma coisa, de algo que cometeu, de algo que fez. Sabe aquela, quando abre-se a boca para falar do seu vizinho, ou do seu colega, ou do seu irmão? Jesus, ele foi humilhado para que nós não fizéssemos isso. Ele entregou a sua vida para que nós não praticássemos esse tipo de coisa. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo? Não. Hoje não é Santa Ceia. Mas nós que participamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nós não temos que nos analisar só no dia em que está o pão ali, que está o copo com o suco da uva, que representa o corpo e o sangue de Cristo. Nós não podemos esperar esse dia chegar para nós diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa, Senhor, mais uma vez, Pai. Eu falei do meu irmão, eu fofoquei, eu menti. A Santa Ceia não é para isso, irmãos. Participarmos do corpo e do sangue de Jesus Cristo não é para isso. Isso nós temos que fazer todos os dias. Em todos os momentos, nos policiarmos. Dentro do carro, andando no caminho, trabalhando. Quando estamos sentados, de pé, lendo a palavra do Senhor. São em todos os momentos. Esta é a manutenção da nossa salvação. É o esforço. Nós temos que nos esforçarmos. Talvez tudo isso que eu estou falando, para todos os ouvintes, esteja caindo no seu coração e suba ao seu coração as palavras do jovem rico. Tudo isso eu tenho guardado, eu tenho feito desde a minha meninice. Mas não fique, ou melhor, fique sabendo que ele estava em falta. Ele fazia tudo aquilo que era determinado pela lei, mas o coração dele não era de Deus. Aquilo que mais importava era aquilo que estava precisando ser entregue a Deus. Não pensemos em nossos corações, porque eu vou para a igreja, porque eu canto louvor, porque eu leio as Escrituras, porque eu oro, porque eu dou a paz para o meu irmão. Se você faz tudo isso e ainda não entregou seu coração a Cristo, chegou a hora, chegou o dia, chegou o momento, e é hoje. Hoje Deus está chamando cada um de nós a observar, a olhar os nossos corações e ver se há algum pontinho escuro lá, se há alguma mácula, se há algum machucado, se há alguma coisa, alguma sujeira, porque o Espírito Santo, ele é santo. Ele não pode dividir a santidade, nem a pureza, nem a excelência de quem ele é, com nenhum tipo de mácula ou imundície que
que possa estar dentro de nós. Não se esqueça, irmãos, das pequenas coisas. Porque se o pontinho de sujeira for do tamanho do grão de uma mostarda, o Espírito Santo não pode habitar ali. O Espírito Santo, ele é santo. Ele é puro. Tinha vários textos aqui que eu ia ler. Mas são todos textos que iam corroborar com aquilo que está escrito em Hebreus. E o rumo dessa pregação nem era esse. Eu ia falar sobre Jesus, eu ia falar sobre quem ele é. Mas não da forma como que foi dito aqui. Porque eu não sou o dono da palavra. Eu não sou a pessoa que dita as regras. Eu sou apenas um servo. Eu sou apenas alguém que se dispôs a se colocar aqui e anunciar isso que vocês ouviram. A palavra do Senhor, como foi dito, ela sempre vem primeiro para aquele que vai ministrar. E eu ministro sempre, muito mais agora, com temor e tremor diante do Senhor. Porque eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele fez. Por mim e por você. E por todos aqueles que andam perdidos no mundo. Eu sei o que Ele fez. Não pense que Jesus é um mero homem. É mais uma pessoa que pisou nessa terra. É mais uma pessoa que tinha um certo QI de inteligência. Não. Ele não é só um homem. Ele é aquele que sustém tudo em suas mãos. Nós, diante de quem Jesus é, não passamos de poeira, de pó. Afinal de contas, Ele mesmo nos fez do pó da terra. Que as nossas vidas estejam escondidas na mão daquele que nos fez, daquele que se fez carne e habitou entre nós, daquele que nós vemos a glória dele até os dias de hoje. Porque outrora nós éramos criaturas, mas hoje nós somos filhos de Deus. Guardem essa palavra no coração de vocês. Não deixe com que este mundo venha tirar o foco da salvação das nossas vidas, mas que possamos nos fortalecer mais ainda diante do Senhor, porque a vida eterna ela é muito mais real do que a vida que nós vivemos aqui nessa terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos. Leve seus pensamentos ao Pai Celeste, ao Senhor da Glória, ao Deus Todo-Poderoso. Levante seus pensamentos e saiba que Jesus, ele não é só um homem. E quando ele vier, quando ele voltar novamente,
Ele virá como juiz. Juiz santo, justo, verdadeiro. E ele julgará as nações com vara de ferro. Porque ele tem nos dado muito tempo. Ele tem nos dado tempo para pensarmos aonde nós queremos estar durante a eternidade. Existem dois caminhos: o largo, que leva para a perdição, onde tudo é legal, tudo é legalizado, tudo eu posso, faço e aconteço. Este é o caminho largo, que conduz à morte e ao abismo da eternidade sem Deus. Existe o outro caminho. É um caminho estreito, apertado, muitas vezes difícil de caminhar. Mas neste caminho é o caminho que nos leva à luz. É um caminho iluminado, porém ele tem as suas dificuldades, porque requer das nossas almas, da nossa vida, o esforço de permanecermos nele. Que cada um de nós, que os nossos corações nesse instante abertos, possamos fazer a melhor escolha, ou ainda a única escolha que nós podemos fazer, que é entrar por esse caminho estreito, e caminhar e andarmos, nem que tenhamos que pisar pequenos passos, mas que sejam firmes, cheios de esforços, de compaixão, de paz, de amor, de longanimidade, de bondade. Porque esses são os frutos do Espírito. E sem os frutos do Espírito, ninguém chegará a Deus. Ninguém poderá ver o céu. Porque os frutos do Espírito é a essência do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos chamou. Decida-se hoje. Deixe as pequenas coisas. Deixe a mágoa, o rancor. Deixe tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Deixe de lado. Volte-se para Deus. Arrependa-se de seus pecados. E confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pois esse é o único caminho. E como ele mesmo disse, e estarei convosco até a consumação dos séculos. Assim como nós cremos e temos a certeza absoluta de que ele está aqui conosco e está aí com vocês, todos que estão assistindo neste momento. Porque ele está em todos os lugares. O poder dele foge ao nosso entendimento. Confesse a ele nesta hora, e ele entrará na sua vida e fará uma limpeza no seu coração, para que ele mesmo habite em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, Pai, quero nesse instante, meu Deus, clamar por todos aqueles que estão neste momento aflitos, desejosos, meu Pai, de estar junto com o Senhor, daqueles que têm o desejo, meu Pai, de entregar as suas vidas, de entregar, meu Pai, todo o seu ser, para que o Senhor venha assim fazer morada, venha limpar, perdoar e santificar, meu Pai, a cada dia. Que o Senhor entre na vida de cada um desses, meu Pai, que confessam o Teu nome nesse instante. E confirme, e fortaleça, e traz a paz, a esperança de aguardar em Ti, Pai, a eternidade, junto com o Senhor nos céus, nesse lugar maravilhoso que o Senhor nos preparou, ó Pai. Também, Senhor, quero agradecer por esta palavra. Quero Te agradecer, meu Deus, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor venha sim, meu Pai, usar as nossas vidas e tocar no coração de todos aqueles, meu Pai, que irão ouvir esta mensagem.
nós possamos estar preparados, meu Deus, e colocar as nossas vidas diante do seu altar. Porque não queremos, meu Pai, ídolos. Não queremos, meu Pai, deuses. Mas queremos o Senhor. Tu, ó Pai, que é o Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. O Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Pai, ao qual o Senhor se agrada de todo aquele que deixa para trás suas vidas de erro e de pecado e se volte para Ti, Pai. Acampe os seus anjos ao redor, meu Pai, daqueles que se decidiram por Ti, meu Deus. E sobre as nossas vidas, meu Pai, acampa os Teus anjos. Nos guarda em Teu nome. Nos faz, meu Pai, vivermos em santidade, em lealdade, em fidelidade ao Senhor, em amor, meu Pai, para que possamos herdar, meu Deus, os céus, para que possamos herdar a vida, a luz. Te peço isso em nome de Jesus. Abençoa cada irmão, Senhor, cada irmã que está aqui neste lugar e cada um daqueles que irão ouvir, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Deus. Te peço, meu Pai, pelos enfermos, em nome de Jesus, pois a Tua palavra, meu Pai, e a nossa oração, meu Pai, unidas em comunhão, em união, num só pensamento, num só espírito, meu Pai, tem poder. Que o Senhor venha alcançar os enfermos, meu Pai, nesta noite. Trazer a cura, restauração, meu Pai, e a salvação em nome de Jesus. Esta é a nossa oração nesta noite. Obrigado por falar aos nossos corações, ó Pai. Obrigado por nos exortar mais uma vez a permanecermos fiéis ao Senhor. Pois somente em Ti nós confiamos e somente a Ti entregamos a nossa vida, o nosso culto, o nosso coração, Pai, em Suas mãos, para que o Senhor venha fazer morada, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. E graças a Deus. Salva de palmas, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Glórias a Ti. Ouve o nome do Senhor, toda criatura se derrame aos Seus pés. Ao som da Sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Todo ser que vive, Aleluias. louve o nome do Senhor, toda criatura se derrame aos Seus pés. Ao som da Sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão,
Glória a Deus.